Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta novamente, dando continuidade à nossa série de vídeos ou cursos, né, de servidores Linux na prática. Se você caiu aqui de paraquedas, esse conteúdo é voltado para o completo iniciante em ambientes Linux. E se você não sabe absolutamente nada, você veio ao lugar certo. Eu vou deixar todos os links para você ficar por dentro do que estamos falando aqui na descrição. Tudo bem? E na sequência de hoje eu estou com um material aqui que vamos utilizar nessa série. É claro que eu vou deixar esse material disponível no nosso Drive. Como eu disse anteriormente, os links vão estar aqui na descrição. Então já passamos pelo processo de preparação e agora nós vamos fazer algumas configurações básicas no nosso servidor. Repito, o propósito geral é que você colocar ele para funcionar. Com o tempo você vai aplicando as melhorias. Então aqui, ó, com o ambiente pronto e o Ubuntu Server já instalado, chega a hora de realizar as primeiras configurações essenciais. Nessa etapa, vamos atualizar o sistema, configurar o acesso remoto via SSH, definir um IP fixo e instalar ferramentas básicas para administração. Então, nesta aula, na verdade, eu vou separar, né, por aulas, não vou falar tudo aqui, tá? Então, nesta aula, nós vamos fazer a atualização de pacotes, vou falar mais o que é mais adiante, e vamos também fazer a instalação do nosso servidor SSH, que é preparar para o acesso remoto. Nas aulas seguintes, nós vamos configurar um IP fixo e instalar algumas ferramentas básicas e é provável que ele já tenha no sistema, mas meu objetivo aqui é mostrar como é que se faz isso. Tudo bem? Bora lá. Antes da gente partir para o processo de atualização de pacotes e instalação, é necessário você entender o que é um snapshot ou snapshot, tanto faz. É uma boa prática você fazer uso desta técnica. E esta técnica, né, este recurso, ele está disponível em praticamente todos os sistemas de virtualização. Aqui no VirtualBox, que é a ferramenta que a gente está utilizando, ele é bem limitado, mas atende o que nós precisamos. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho, atualmente na data que eu gravo esse vídeo, o Snapshot ele oferece uma série de recursos, como registrar o estado da máquina com o sistema em andamento, ou fazer um congelamento, enfim. Mas é interessante que você saiba a sua utilidade. De modo geral, o que é o snapshot? Ele vai registrar o estado atual da máquina. A memória, né, o disco, os programas que estão instalados, enfim. Então, aqui como definição, tem dizendo o seguinte: o snapshot é um ponto de restauração da máquina virtual. Ele salva o estado do disco, configurações da VM. É opcional, né, o estado da memória RAM, tá? Mas ele vai registrar também, né, ele vai tirar um print, né, na verdade, o estado que a máquina se encontra naquele instante. Já já você vai saber por que ele é útil, né? É muito útil para voltar atrás após testes, atualizações ou erros. E aqui eu chamo a atenção para algo que aconteceu comigo recente, que foi após aplicar algumas correções em uma aplicação, ele apresentou problemas. E se eu não tivesse feito o snapshot, o problema teria sido muito grande, né? Então, na mesma hora que ele apresentou o problema, o telefone tocou e eu fiz a restauração do estado anterior. Então, basicamente por boa prática, sempre que você for fazer qualquer alteração no sistema, façam o snapshot antes, tá certo? Então, aqui vem dizendo quando que você deve usar, como que você vai criar o snapshot usando o modo gráfico, você pode fazer também usando a linha de comando, mas eu não vou abordar aqui, né? E aqui tem as opções que você vai usar para poder fazer o uso do snapshot e como também fazer a restauração desse snapshot, tá? E as boas práticas. Eu vou demonstrar isso aqui na prática, mas esse material também vai ficar disponível para você lá no nosso disco virtual. Bora lá para a nossa máquina virtual. Bem, já estou aqui de frente para a nossa máquina virtual, tá? O sistema já foi inicializado. Repito, se você chegou aqui de paraquedas, o link vai estar na descrição com todo o roteiro do que vimos até aqui, tá? Todos os vídeos, as videoaulas, né? A série de vídeos que vimos até aqui para chegar a esse ponto, tudo bem? Então já estou com ele aqui aberto, já está startado, iniciado, e eu estou aqui com o meu VirtualBox. Então está indicando aqui que ele está executando, vou ampliar aqui para você ver, tá? Então aqui está dizendo que ele está em execução, certo? E eu chamo a atenção, como diz lá no nosso documento, você pode utilizar das duas formas. Você pode fazer o snapshot dessa máquina com ele em funcionamento, como você pode também desligar a máquina, tá certo? Eu faço o snapshot no Proxmox, que é a ferramenta que eu uso, com ele em funcionamento. O que acontece?
ele cai um pouco do desempenho, mas nada que atrapalhe o processo de produção, tá certo? Mas aí você vai avaliar o seu cenário. No caso aqui, como é um ambiente de testes, eu poderia desligar também e realizar o snapshot. Mas no nosso caso aqui, eu vou realizar com ele em execução, tá bom? Então, ó, vamos lá. Para poder fazer isso, usando aqui o nosso VirtualBox, e por que eu vou fazer isso agora? Porque nós vamos aplicar a atualização de sistema. Deixa eu voltar aqui a tela um pouco. Uma recomendação que eu faço para você, quando você for se deparar com um sistema Linux em execução, tá certo? Em produção, evite fazer essas atualizações se tiver alguma aplicação rodando. Por quê? Possa ser que nessa atualização alguma biblioteca seja atualizada e essa biblioteca sirva de dependência para a aplicação. E caso isso venha acontecer após a atualização, possa ser que a aplicação que esteja rodando no seu ambiente quebre. E aí você vai ter muita dor de cabeça. Por isso também é uma boa prática você sempre realizar backups, né? E sempre realizar snapshots. O backup é tudo que já tem na sua máquina, ele fica armazenado em um arquivo que é crescente, ele vai aumentando com o tempo à medida que você vai instalando as coisas, né? Então é sempre comum você estar fazendo os backups. Já o snapshot você faz ali no momento atual, quando você vai fazer alguns testes aqui, tá? Eu estou me alongando muito, mas é muito importante que você saiba dessas informações, tudo bem? Vamos voltar para lá para a tela e vamos começar com o nosso snapshot. Ok, estou aqui com o nosso VirtualBox, então antes da gente fazer aqui a nossa atualização de pacotes, eu vou fazer aqui o nosso snapshot, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu ampliar aqui a tela. Como é que eu vou fazer isso aqui? Do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho o estado da máquina, extensões, mídia, rede, nuvem, página inicial, tá? E do lado direito eu tenho a opção aqui chamada Snapshots. Snapshot ou Snapshot, tanto faz, tá? Vou clicar nele, ele vai abrir aqui essa tela, tá? Vai abrir aqui a tela. E aí logo aqui abaixo eu vou entrar com a descrição, tá? Eu vou entrar com o nome e vou colocar aqui, ó, Update de pacotes, tá? E eu vou criar uma descrição que eu vou chamar aqui, ó, atualização e upgrade de pacotes, certo? Tudo bem? Então, do estado atual, com a máquina funcionando, eu criei aqui um nome e uma descrição para que eu possa identificar o que eu estou fazendo, porque eu posso fazer vários snapshots, tá? E depois que eu fiz isso, eu venho aqui e vou clicar em criar. Vai ser bem rápido aqui, porque o nosso sistema está enxuto, tá? Eu vou diminuir aqui a tela para você acompanhar. Então, vou clicar aqui em criar. Prontinho, o nosso estado atual da máquina foi criado. Então, logo aqui do lado direito, ele está dizendo aqui, ó, a data e o tempo que ele levou para poder criar, né, esse snapshot. Na verdade, o tempo decorrido, né, o tempo de criação. Então, ele tem aqui somente o estado. Em sistemas de produção, onde você tem aí aplicações, né, grandes rodando, isso costuma demorar um pouco, mas não tanto, também depende do hardware da máquina. Porém, agora que eu já estou seguro, ok? Já estou seguro que eu posso fazer a alteração que for. Caso venha apresentar um problema novamente com essas atualizações, aí eu tenho que desligar a máquina, nesse caso aqui o VirtualBox, outras ferramentas você pode fazer isso com a máquina funcionando. Eu vou escolher o snapshot que eu fiz e vou pedir para ele desfazer. Nesse momento ele está desabilitado aqui, tá? Ele está desabilitado. Mas quando eu desligar, ele vai aparecer a opção aqui de habilitado, tá certo? Perfeito. Vamos lá agora para a nossa máquina virtual e começar com o processo de atualização. Pronto, já estou aqui com a minha máquina, né? E ele está pedindo aqui o login, eu vou entrar com o meu usuário aqui e senha, minha senha fortíssima. Enter. Prontinho. Ele já fez aqui a leitura, né? Ele mostra aqui o estado da máquina, algumas informações, enfim. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou limpar a tela para que a gente possa acompanhar, né? Não ficar com esse monte aqui de letrinha aqui na frente, tá? Então, para isso, eu vou digitar aqui Clear e vou dar Enter, ou eu posso simplesmente usar o teclado, né? O atalho no teclado, né? Ctrl L, faz o mesmo efeito. E aí ele limpa a tela, tá certo? Pronto. Para poder fazer a instalação do pacote, né, fazer a atualização e instalação dos pacotes, tá? Eu vou usar o comando sudo
Sempre que eu for usar algum processo administrativo, eu vou usar o sudo. É como se fosse o administrador do Windows. Use com cuidado. Existem práticas onde a gente pode criar um usuário e limitar esse usuário a fazer uso de alguns recursos, tá certo? Mas, no nosso caso, o ambiente controlado, eu vou fazer uso do sudo aqui. Então, sempre que eu for fazer alguma mudança administrativa no sistema, eu vou usar o sudo, ok? Eu vou usar aqui o apt, que é o gerenciador de pacotes, ou seja, pacotes, pessoal, são programas, tá? Entendam como programas e vem empacotado, né? E a gente precisa fazer a instalação automatizada aqui dentro do sistema, tá? E quando eu faço a atualização desses pacotes, ele vai buscar lá nos repositórios onde foi criado aqui esse pacote, seja lá qual for, ele vai buscar as últimas versões mais atualizadas e vai atualizar aqui dentro do sistema. É como se fosse sua loja de aplicativos do celular, a Play Store. Você clica nele e vê as aplicações, os aplicativos que você tem lá e baixa a atualização. É mais ou menos isso, tá? Então eu vou clicar aqui sudo apt update, ok? Vou dar Enter, ele vai pedir a senha, eu vou digitar aqui a minha senha poderosa, e ele vai começar o processo de atualização destes pacotes. É um processo rápido, depende também da quantidade de pacotes que precisa ser atualizados, tudo bem? Então vamos acompanhar aqui. Prontinho. E aí ele está me dizendo aqui o seguinte, ó, que eu tenho 19 pacotes para atualizar, tá certo? Eu tenho 19 pacotes para fazer a atualização, tá bom? Por isso que eu digo, faça o snapshot antes, pois se houver alguma dependência e se você tiver alguma aplicação sendo executada dentro do seu servidor, ele pode vir a quebrar. Então, todo cuidado é pouco. Apesar de ser um processo simples e fácil, todo cuidado é pouco, tá certo? Vamos lá seguir então, para poder fazer essa atualização. Eu vou seguir por aqui mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, apt sudo apt upgrade. Quando eu der Enter aqui, pessoal, ele vai pedir para poder confirmar essa atualização, tá certo? Ele não vai atualizar direto. Vamos lá, vou dar Enter, ele vai fazer a leitura, e aqui ele está perguntando, ó, ele está dizendo que eu tenho 579 megas de arquivos para serem baixados e atualizados, tá bom? Então, para dar andamento, eu tenho aqui, deseja continuar? Sim ou não? Eu vou usar aqui sim. Eu vou clicar aqui em sim e vou dar Enter. E ele vai começar o processo de download e atualização. Se demorar aqui, eu faço um corte e a gente retorna, mas não demora muito não.
Prontinho, processo finalizado. Mais uma vez, agora eu vou limpar a tela usando o comando Clear ou Ctrl L, tá? Não se preocupem em decorar comando nenhum. Tudo isso vai estar no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? O importante é que vocês entendam aqui, principalmente essa boa prática. Para a gente finalizar essa etapa aqui, um outro método que você pode utilizar, um método um pouco mais avançado, é usar o comando sudo apt update, e aí eu vou usar um operador lógico e comercial duas vezes, ii, e vou colocar aqui, ó, sudo apt upgrade menos y, ou seja, ele vai fazer a atualização, tá bom? Ele vai fazer aqui a atualização do sistema e ele também vai fazer o upgrade e não vai pedir a confirmação. Esse menos i aí quer dizer yes ou sim. Ele vai fazer direto. Eu vou executar aqui somente para você ver a nível de demonstração, mas nós já fizemos tudo isso, só que por etapas. Por que que eu não fiz isso direto aqui, professor ou Daniel? Tanto faz. Porque eu preciso mostrar os caminhos para você que você decida a melhor forma. Eu não sou muito adepto de ensinar aqui uma maneira única de se fazer as coisas. Eu quero que você entenda o que você está fazendo. Então, vou dar Enter aqui e o processo aqui é o mesmo, porém ele vai passar direto aí, ó. Observe que ele vai seguir direto, não vai pedir confirmação, nada. Ele terminou rápido aqui porque nós já fizemos essa atualização. Observe que aqui, ó, não tem nenhum pacote para atualizar. Tá vendo aqui? Já fez tudo direto. Então, tanto faz. O importante aqui é que você entenda que existe uma boa prática antes de você executar qualquer alteração no seu sistema. A forma que você vai utilizar não interessa, mas é importante que você conheça todos os caminhos. Tudo bem? Prontinho. Pessoal, essa aula terminou ficando um pouco longa. Eu tinha dito aqui que, de acordo com o nosso roteiro, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, de acordo com o nosso roteiro, eu ia mostrar aqui como fazer a instalação do servidor SSH. Porém, essa aula ficou um pouco longa. Então, eu vou deixar para a próxima aula e eu vou deixar que você exercite essa boa prática que eu fiz aqui, tá certo? Para que você possa se familiarizar, para que você treine e fixe o que está sendo dito aqui. Esse material vai estar disponível lá no nosso disco virtual, tá? Tudo isso que eu fiz aqui agora, ok? Além também, né, do documento com o snapshot, tá certo? Então, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, inclusive um link com um grupo no Telegram. Eu tinha falado já do grupo lá no Discord, porém está meio complicado desenvolver aquilo lá, mas eu não desisti dele. O Telegram ele é mais prático e é um contato mais direto, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Eu peço desculpas, eu não imaginava que a aula ficasse longa, mas na próxima aula a gente volta e fala aqui da configuração do nosso SSH, até mesmo porque existem boas práticas, inclusive práticas de segurança aqui para essa ferramenta, que é a mais utilizada quando o assunto é administração de servidores Linux. Tudo bem? Curte, comenta, compartilha e vamos seguir porque tem muita coisa boa para a gente aí. Um abraço e fui.